amigos, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Saúde e Companhia, exibido aqui na TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube. Você pode acompanhar o nosso programa acessando lá o YouTube, a sua TV, e, é claro, vendo também as entrevistas que nós colocamos no ar na TV da Cidade e agora também no YouTube. O nosso trabalho aqui neste programa é sempre focado na orientação, na prevenção. Não ditamos regras de vida, porque quem dita regras de vida é o dono da vida, é aquele que vive a vida. Por isso que nós prezamos muito sempre aqui no programa em colocarmos no ar informações focadas no bem-estar, na importância da prevenção, que é o fundamento básico da vida, prevenção de acidentes, prevenção no caso de doenças. Se você tem diabetes, se você é hipertenso, tome o remédio direitinho, converse com o seu médico, não deixe de seguir a orientação que o seu médico passa, sempre pensando no seu bem-estar. Isso é fundamental. Eu tenho dito aqui mais de uma vez, repetindo muitas vezes, e aquela política, né, da água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Isso tem que ser feito. O médico faz isso também lá na clínica que ele atua. Ele orienta todo dia, trabalha 15, 20, 50 pacientes. Você tem que fazer isso. Eu não posso fazer por você. O remédio que tem que tomar é você. As mudanças da vida, do dia a dia, da rotina, quem tem que fazer é você. Trabalha, ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta ir lá falar para o médico uma coisa, sair do consultório e fazer outra. A vida não tem sentido se você agir dessa maneira. É importante trabalhar a consciência. Quer ver uma coisa? O exemplo da vacina. Em São Paulo, essa semana foi divulgada uma informação. Trabalha um homem de 27 anos que viajou aos Estados Unidos há 2 semanas atrás e no retorno, trabalha de São Paulo, no trajeto ele sentiu-se mal, febre, mal-estar, vômito, desceu no aeroporto, foi encaminhado para um hospital e foi diagnosticado com sarampo. Acreditem, esteve nos Estados Unidos, trabalha para o Brasil trazendo o sarampo. Trabalho em que ele estava, tem mais 200 e poucas pessoas, podem ter sido contaminadas. No aeroporto, quando ele desceu, não tinha sido feito o diagnóstico ainda, também podem ter sido, de repente, outras pessoas infectadas no hospital onde ele ficou internado, porque depois é que foi feito o exame e foi descoberto que ele estava com sarampo. No Brasil, essa doença está sob controle. A vacina, a diferença. E o sarampo pode voltar. Muita criança que não recebeu a dose da vacina. Lamentável. E se voltar, vai ser uma catástrofe. Os hospitais no Brasil estão lotados. Não por causa do sarampo, por causa de outras doenças. E o sarampo não só em crianças, em adultos também. E o sarampo pode matar. Mata, pode deixar sequelas. Série de fatores que acabam se incubando nesse processo. Não a vacinação. Devem vacinar, os adultos devem se conscientizar. Ainda é o melhor caminho para a prevenção de várias doenças, entre elas o sarampo. Vivendo uma onda de calor aí em Santa Catarina. Tivemos Joinville essa semana, 7 graus com a sensação de 54 graus. O que eu tomei de líquido, de água, foi uma grandeza. Aliás, limonada. Fiz limonada em casa, estou fazendo todo dia. O limão está barato, dá-lhe limonada. Hidratar o corpo é importante. E falando em hidratar o corpo, nós falamos sobre a função renal, os nossos rins. Eu tenho um amigo, eu prezo muito por esse amigo, como também prezo pela amizade desse nosso convidado, que vou apresentar já a você. Esse outro meu amigo mora em Florianópolis. Médico, muito tempo em Joinville, grande profissional, foi vereador, era um cirurgião urológico de primeira linha. Foi o primeiro médico a fazer o transplante renal em Joinville.
foi um herói, e pouca gente lembra disso, nunca vou esquecer enquanto vivo estiver. Trabalho foi o doutor Amaro Joaquim Alves, o homem que fez o primeiro transplante renal em Joinville. Ele e uma equipe, mas ele foi o cirurgião. E ele dizia: Arivan, quem rim por último, rim melhor. Essa frase é séria. E eu estou aqui com o doutor Hercílio Alexandre da Luz Filho, nefrologista, um dos idealizadores e fundadores da Fundação ProRim, e que até hoje está na luta para salvar vidas daqueles que sofrem deficiência renal, podemos dizer assim, né, doutor Hercílio? Muito boa noite, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Arivan, cada vez que eu venho aqui é uma satisfação. Muito obrigado, doutor E Hercílio. rever o amigo, de quantos anos nós somos amigos particulares, de uma amizade sadia, de uma amizade saudável, isso desde o tempo do Instituto do Rim, Do Instituto do Rim. que tu trabalhava era assessor do Dr. Amaro. Desde aquela época nós mantemos uma amizade muito sadia e muito boa. Então, cada vez que eu venho aqui é um prazer falar sobre a Fundação ProRim, falar sobre os diversos assuntos das diversas doenças que essa insuficiência renal causa. E estou mais uma vez aqui, no último programa do ano, como já virou tradição. Nesses quase 30 anos que Nesses quase 30 anos, é tempo. eu estou aqui. Eu já tenho 45 anos de trabalho, Arivan. Poxa, Então, é tempo, né, doutor? é tempo. Estou começando a ficar cansado. Não, mas Deus sabe honrar aqueles que fazem o bem. Estou com a minha filha, graças a Deus, trabalhando comigo. Como nefrologista Como também. nefrologista também, Legal. acabou de fazer prova a título de especialista. Que bom. Estamos esperando o resultado, Alegria, hein? mas acho que ela vai ser bem sucedida, porque ela é muito estudiosa. Que bom. Eu lembro quando o Instituto de Pesquisas Renais foi trabalho formatado no papel, né? Eu lembro Sim. disso, foi ali na rua Jaguaruna 147, né? A antiga casa Bispado. do Bispado, né? Exatamente. Ali começou a história da ProRim, né? Sim. Ali Pouca gente sabe disso, mas é bom a gente lembrar. porque o Bispado resolveu, nós tínhamos um contrato Isso, de aluguel e o Bispado resolveu reformar, reassumir o local, né? reassumir o local. Daí nós resolvemos fundar a Fundação ProRim. Fomos inicialmente para dentro do hospital e, aos poucos, nós fomos fazendo a sede da Fundação, a sede do Centro de Tratamento de Doenças Renais, que é a primeira clínica de diálise aqui de Joinville, e lá começamos principalmente os nossos transplantes com o Dr. Amaro, o Dr. Zeno Hagman, O Hagman, já falecido em memória, né? falecido, Dr. Osmar Hauser, que ainda está em atividade, né? exatamente, e Dr. Márcio Walker, Já falecido também. Sérgio Ferreira, que começou, apesar de ser cirurgião geral, começou conosco para ajudar. Era uma equipe de respeito, né? Era uma equipe de respeito. Muito grande. E primeiro um clínico, que era o Dr. Aloysio, e depois eu cheguei em 81 para... Integrar, definir, fechar. Porque eu tinha ido para São Paulo, passei um ano em São Paulo, ainda antes de vir para Joinville, fazendo um ano só de transplante. Trabalho. Era o maior centro na época, era onde iniciou o transplante no Brasil. Em São Paulo, né? Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, era o Dr. Emil Sabaga e Dr. Luiz Estevam Yanes. E foi muito bom aquele ano que eu fiquei lá. Aprendizado fantástico, né? Eu vim aprender a fazer transplante, e não só transplante, porque o transplante gera uma série de doenças, pode, né, ocorrer uma série de doenças, nem sempre ocorre, mas pode ocorrer. E tudo isso eu acho que eu vim bem formado. Desde ali, então, nós estamos em quase 2.000 transplantes. Poxa. Mais, né? Mas eu acompanhei bem de perto, antes de ser presidente da Fundação ProRim, eu acompanhei mais de 1.200 transplantes. Nossa.
É uma história lá no Hospital São José. do hospital, o nosso Zequinha, né? Nosso Zequinha, famoso. Querem privatizar agora, entregar para iniciativa privada. Um dia desse eu fui homenageado por ter, quase 15 dias atrás, pelo Hospital São José, por ter iniciado a residência Médica em Hospital São José na área de nefrologia. E quem se formou, quem fez lá a residência, se tornou grande profissional. Sim, O aprendizado é fantástico. nós temos 50 residentes já formados. Poxa, bacana. Doutor Hercílio, trabalho que se fale, nós não podemos deixar de falar sobre a hipertensão arterial. A deficiência renal hoje, no mundo inteiro, tem tido um aumento considerável. Sim. Brasil, Estados Unidos, a Europa, Ásia, América do Sul, América Central, e não para, né? Não para. Eu li um artigo recentemente falando sobre o paciente que toma medicamento para hipertensão, trabalho, toma, para. Essas paradas, trabalho, tempo longo e volta, trabalho, remédio. Isso, o dano causado no rim, trabalho é irreversível? É muito grande. Muito grande. Né? Não diria que é irreversível, mas diria que é muito grande. O paciente, ele tem dificuldade de aderência ao tratamento da hipertensão arterial e acontece isso que tu falou. Quer dizer, ele toma o remédio, acha que a pressão fica boa. Quando ele deixa de tomar, existe o que a gente chama de fenômeno de rebote. A pressão dele fica maior de quando ele começou a tomar o remédio. Né? E daí é difícil, cada vez fica mais difícil manter a pressão em níveis. Trabalho, controlar a pressão. Exatamente. Hoje de manhã, por coincidência, eu estava tomando café e senti um pouquinho de falta de ar. E a minha mulher ficou preocupada, foi lá, pegou o aparelho de pressão, que mede os batimentos cardíacos, mede a pressão arterial, e meu batimento cardíaco estava 75 e a minha pressão 11%. Trabalho. Isso é super normal, para minha idade, tenho quase 74 anos, é super normal, e eu tomo trabalho. Há mais de 20 anos eu tomo uma medicação que se chama um beta-bloqueador. O senhor é hipertenso? Eu sou hipertenso. Você é hipertenso? Eu sou hipertenso, tomo remédio religiosamente por dia. Sempre no mesmo horário? Sempre no mesmo horário, no café da manhã. Sempre no mesmo horário. Nunca deixei de tomar o remédio, nunca esqueço de tomar o remédio, porque eu tomo ele justamente no café da manhã para não esquecer nada. Eu tomo alguns remédios, né? Um deles é esse beta-bloqueador. A importância do beta-bloqueador para manter a pressão arterial no nível desejado é fundamental? Existem várias classes de antihipertensivo, né? Eu me dou muito bem com beta-bloqueador. Né? Tem pessoas que se dão bem com outros tipos de remédio, como losartano, isso, que a gente toma muito, né? O captopril, que hoje está meio em desuso, mas tem alguns mais modernos. Qualquer um diurético, né? Como primeira escolha, tu pode usar um diurético, traquine, né? Não o Lasix, que é um muito forte, mas pode tomar outro tipo de remédio que faz a tua pressão normalizar. E se não normalizar, a gente tem trabalho subindo de classe. E subindo de classe, tomando beta-bloqueador, tomando inibidor da enzima de conversão, e vai subindo, adequando a dose até a tua pressão voltar a esses níveis. Certo. Não precisa ser 11/7 como é a minha, mas hoje a Organização Mundial de Saúde já aceita uma pressão de 13/8, ela já considera normal para pessoas que têm uma determinada idade. A idade tem referência com a mudança do valor da hipertensão. Tem por causa do endurecimento natural das artérias, da aterosclerose. Então, o rim também é afetado, né? E o rim, à medida que tu vai ficando velho, não tem, por exemplo, 92% de clearance, como eu vi o teu.
mas ele chega a próximo a 70, vai diminuindo com o passar dos anos, né? Por esse processo da arteriosclerose. Então, isso gera uma hipertensão arterial. Trabalho, a consequência dessa desarticulação é a hipertensão arterial, É a hipertensão arterial. que começa com de 13 para cima. De 13 para cima. Hoje já é aceito 13 por 8. Até 13 por 8, você como médico, que tem 45 anos de experiência, acha que está dentro do limite? Dentro do limite, tem um consenso que existe, a Organização Mundial de Saúde, eles eram meio rígidos. Isto, que se baixou para 11 por 8, por 7. E hoje eles já aceitam 13 por 8. 13 por 8. Então, se a minha pressão, eu com 70 anos, está 13 por 8, está normal. Está normal. O ideal é eu baixar isso. É considerado normal. Normal. Agora, se chegou a 14, aí já... Aí já acende o sinal de alerta. Mas aí tem uma dúvida. Mas só é só de 13 para 14. Mas faz diferença. Faz diferença. Mas faz diferença. Quanto mais baixo tu conseguir manter tua pressão, eu ainda acho que o normal seja 12 por 8. 12 por 8 é o ideal. Mas até as normas internacionais e os guidelines e o conselho é que seja essa pressão tolerável, vamos dizer assim. 13 por 8. 13 por 8. A pressão, quando é mantida 13 por 8, dificilmente a pessoa vai ter uma insuficiência renal, né, doutor? É muito difícil. Né? Mas pode acontecer? Pode por outras doenças, né, Adivan? Não pela pressão. Não pela pressão. Por exemplo, 2/3 dos nossos pacientes que estão em diálise, eles têm 2 tipos de doença. 2/3? 2/3, 66%. Ou é diabetes ou é hipertensão. Quando não, as duas juntas. Quando não, as duas juntas. E aí, quando é as duas juntas, aí é complicado. Aí é mais complicado ainda. Nós temos... eu gosto de conversar com o doutor Licínio, que ele é bem expansivo, bem técnico e coloca as coisas de uma forma muito clara. A hipertensão e o diabetes são as doenças que mais têm matado pessoas no mundo. Sim. Mais do que o câncer. Os Estados Unidos agora está se preocupando muito com o diabetes. E com a hipertensão, né? Criou um problema, mas principalmente o diabetes. A obesidade tomou conta. É uma epidemia nos Estados Unidos. E isso tem um custo muito alto, né? Tem um custo muito alto. Eles criaram comitês dentro do sistema de saúde americano para cuidar melhor dos pacientes diabéticos. Com diabetes. Inclusive, agora há um problema social lá nos Estados Unidos de grande monta, que essa semana foi anunciado que o presidente americano cortou o Obamacare para mais de 80% dos americanos. Exato. Para tu ver o impacto disso que vai ser nas pessoas. Antes eles tinham uma certa assistência, agora não vão ter mais. Ivan, isso não é do governo de agora. Não. Mas nós temos uma coisa no Brasil que funciona, se não funciona o ideal, que é o atendimento ambulatorial, mas ela funciona dentro, a partir da hora que tu consegue acessar entrar no hospital, as coisas são perfeitamente resolvidas. Mudam. A hora que tu começa a entrar no Zequinha, que a gente chama, no Hospital São José, da porta para dentro as coisas se mudam. Sabe? Concordo plenamente. Nós hoje temos um programa, o SUS instituiu o cuidado dos pacientes que têm a doença renal crônica, tem 5 estágios. 5 etapas. 5 etapas, né? Tem de 1 a 5. Então, 4 e 5 é a preocupação. Certo. O doente está em fase pré-dialítica e 5 está em fase dialítica. Certo. Mas ele criou um problema que ele cuida do tratamento para não deixar a doença evoluir rápido. Na fase 1, 2 e 3. Tudo com assistência do SUS. Tudo com assistência do SUS e tudo feito por nefrologista. Nós cuidamos da doença renal desde a primeira alteração. Por exemplo, deu 1 para... normal é 1,5, passou para 2, ele já tem indicação de consultar com o nefrologista para não deixar essa doença chegar a um estágio... no estágio 5. Nós vamos falar mais sobre isso, doutor. Isso é importante falar. Eu tenho dito aqui nesse programa, papel aqui, nosso trabalho,
de despertar nas pessoas a importância de ter saúde, doutor Ercílio? Temos toda essa assistência, tem medicamento, tem o transplante, mas o transplante não é a solução definitiva. O transplante, nós podemos falar sobre isso, é uma opção que vai melhorar um pouco a qualidade de vida da pessoa. Porque a pessoa vai ficar dependente de remédio pro resto da vida. Sim. Então as pessoas que pensam, eu vou fazer um transplante, é igual fazer cirurgia bariátrica. Ele acha que a cirurgia bariátrica é assim. Resolve. Não. Cirurgia bariátrica é um processo muito grande, de comportamento, de medicamento. Depois, o cara vai ter que tomar vitamina, remédio. Sim. Não é só tirar a gordura e melhorar. Então, para evitar ficar obeso, diminuir a boca, guloso, o cara ser guloso, para não ter problema renal. O doutor Ercílio falou, tomar um remedinho, ter consciência. Tem uma série de fatores. Nós vamos no intervalinho comercial rápido, depois o doutor Ercílio vai falar sobre esse tema, que é muito importante ainda, a falar sobre o diabetes e a hipertensão arterial, porque orientação a gente tem que guardar e colocar em prática, senão não dá resultado nenhum. O nosso programa tem o apoio da Trabalho Social Saúde. O Clube Social Saúde oferece uma gama muito grande de profissionais na área da saúde. Clínicas especializadas, profissionais capacitados para consultar você. Se precisar fazer exames, o Clube Social Saúde também oferece convênios com grandes clínicas de imagens para fazer exame de ultrassom, de ressonância magnética, tomografia, caso precisar, exames de sangue e por aí vai. Clube Social Saúde, com uma pequena mensalidade você tem acesso a consultas com preços muito acessíveis. Ligue e se informe, 3028-2339. Clube Social Saúde, em nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Se você ronca, se você tem apneia, procure ajuda. A Clínica São Marcos Medicina do Sono é especializada em distúrbios do sono. É a primeira clínica em Santa Catarina a se especializar em tratamentos para ronco e apneia, porque dormir bem, é tudo de bom. São Marcos Medicina do Sono. E também em nome da Oceano. Quando você for às praias, não jogue lixo na areia, não jogue lixo na restinga, respeite o meio ambiente. A Oceano está ao lado daqueles que protegem o meio ambiente. Oceano 100% surf. Nós temos um intervalinho comercial rápido, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV da cidade, Dr. Ercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. Instante só, o Saúde e Companhia já volta. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje recebendo o Dr. Ercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. Doutor Ercílio, qual é o tratamento mais difícil? Ou seja, o doente renal, que tem uma doença renal em consequência da hipertensão, ou o doente renal que tem uma insuficiência renal por causa do diabetes? É muito mais difícil o diabético. Diabético, É o diabético. Porque por uma simples razão. Eles fazem muita alteração da glicemia durante o processo dialítico, né?
Nós usamos soluções com glicose, soluções de diálise, do líquido de diálise com glicose e sem glicose. Então, eles usam sem glicose, mas a gente precisa colher as glicemias deles pelo menos 2 vezes durante a diálise. A Dar diálise. aquela picadinha durante a diálise para saber se eles não estão fazendo hipoglicemia. E quando eles fazem hipoglicemia, eles notam mesmo, eles já sabem que eles estão fazendo hipoglicemia e a gente tem que agir rápido, né, injetando glicose neles, então fica aquele sobe e desce, né? Isso não é bom para o rim. Não, isso não é bom para o rim, isso não é bom para o corpo, né? As alterações de glicemia intermitentes não são legais para o corpo. E a hipertensão é mais fácil, né? É mais fácil. Mesmo porque muitas vezes a hipertensão também é por causa do volume. Como o doente não urina, ele toma muita água no intervalo de diálise, ele chega lá hipertenso. Então a gente tira o líquido, à medida que vai tirando, a pressão dele vai normalizando. Às vezes não precisa nem de remédio para a pressão normalizar. Só que daí ele vai para casa, se ele não se cuidar de novo, ele volta inchado e com pressão alta. E acontece isso, doutor? Acontece muito. Mesmo, a recidiva, seja. Acontece muito, porque eles... É aquilo, né, Arivan? É difícil conscientizar o paciente que ele precisa se cuidar. Ele acha que só a máquina de diálise vai resolver isso. Ela não vai resolver isso. Ela vai ajudar bastante. Mas o doente tem que conscientizar que ele não pode se encher de líquido, mesmo porque ele corre o risco de ter um edema agudo do pulmão, porque ele não urina. De vez em quando a gente recebe lá doentes, tem que colocar ele em diálise urgente, né? Graças a Deus, hoje as máquinas são muito modernas, a gente consegue regular a máquina para tirar rapidamente o excesso de volume, depois vai diminuindo a retirada, porque senão eles fazem hipotensão, mas eles precisam ter muito cuidado que eles frequentemente não têm. Então, vai aqui um alerta. O paciente, a pessoa que tem diabetes, que ainda não tem um problema renal, ele tem que ficar atento, doutor Gicílio, o tempo todo. Atento, tem que ir agora lá no ambulatório. Nós criamos um ambulatório especial para doentes pré-diálise, né, que é aquelas 5 fases. Sim. Ele tem acesso a isso, é só telefonar para a Prorim e marcar sua consulta, porque eles têm acesso, tem médicos lá que atendem. Só isso eles atendem praticamente hoje em dia, porque o ambulatório é muito cheio, tem muito doente que está procurando, cada vez mais tem gente procurando isso. Aí se nota um número maior de diabéticos. Para se prevenir por causa das campanhas, por causa da ajuda que vocês jornalistas dão para alertar as pessoas. E Arivan, a pessoa não se cuida porque não quer. Porque remédio tem remédio de graça, tem remédio popular nas farmácias populares, tanto para hipertensão quanto para diabetes. Eu fico triste às vezes quando eu vejo alguém dizer assim, minha pressão está boa, mas tu é hipertenso? Aí eu parei de tomar remédio porque agora eu estou normal. A minha pressão normalizou. Não existe isso. Não existe, doutor? Não existe isso. A pressão não tem cura. Nem a pressão, nem o diabetes. Eles têm controle, os dois têm controle. Os dois a gente pode levar essa doença muito tempo sem diálise, né? Às vezes nem precisa de diálise, mas a grande maioria, infelizmente, que a gente tem lá dialisando são pacientes que têm hipertensão e têm diabetes. Tomar água é importante. É importante dentro do limite, né, Arivan? A gente não deve exagerar, tomar 4 litros de água por dia. Não há essa necessidade. A gente, a média é 2 litros por dia. 2 litros. É o que a gente urina e o que a gente perde pela transpiração. Né? Lembrar que comida tem água. É bom lembrar. Né? É bom lembrar. Quando você mastiga, não é só tomar, os alimentos também se transformam em água. Então tem que somar isso a esses cuidados, né?
2 litros de água por dia é de bom tamanho. O idoso tem por hábito não beber água, doutor Ercílio. Isso é ruim pro rim dele? É ruim. É ruim. 2 litros de água por dia é o que as pessoas devem tomar. Sempre lembrar o idoso, Sempre lembrar o idoso, sempre levar um copinho d'água para ele tomar, que é muito É. importante. que é uma coisa importante, que hidrata, que mantém os órgãos vitais funcionando. Que nosso corpo é 80% água, né? 70%. 70% água. Dor nas costas. Eu tenho uma foto, uma não, mais de uma vou mostrar. Eu queria que o senhor ilustrasse com as suas palavras sábias. Olha ali, uma foto mostrando, né, a coluna e a posição dos nossos rins. Tem muito ser humano que não sabe que o rim se posiciona naquele local exato ali, né, doutor Ercílio? O rim, Os dois, né? Um mais em cima do que o outro, né? o rim esquerdo fica mais alto que o direito. Por que, né? doutor Mas um Ercílio? pouquinho. É A fisiológico. criação de Deus foi assim. Foi assim. A criação de Deus foi assim. E o rim se situa numa posição posterior, Posterior. aqui atrás. Certo. Aqui atrás. Certo. Para nós, é uma. Quando o doente precisa de tratamento, por exemplo, uma biópsia renal, é muito mais prático esse rim se localizar Nessa região. que a gente consegue, através de ultrassom, localizar onde o rim está e ir direto com a agulha na posição exata. Aí já é a parte anterior, né? A parte frontal, vamos dizer assim. A parte frontal, onde estão os 2 rins, né? Isso. Como sempre, o rim esquerdo um pouquinho mais alto, os 2 ureteres, né? Um que leva a urina do rim para a bexiga e lá embaixo é a bexiga. Interessante como o rim se parece com um feijão, né? Parece com feijão. É o, se eu olhar assim, são 2 feijões, né? E eles pesam no mínimo 150 miligramas, 150 miligramas. cada um, até 300 miligramas é o normal, né? Eles podem. E tem os rins, quando a pessoa tem um rim só, Uhum. a pessoa nós chamamos isso de rim vicariante. Vicariante. O rim cresce. E fica um rim maior do que o normal. Para suprir, de repente, a falta do outro. Para suprir, em parte, em falta do outro. Agora, quando o cara tem uma cólica renal, doutor Ercílio, e muitas pessoas sofrem, né? Sim. A cólica renal pode ser consequência de uma infecção renal? Pode ser, mas pode ser muito por falta da água. De água? De água. Mesmo? De água. A falta da água gera... Porque o rim elimina sais minerais, né? Dentre eles o cálcio, Certo. que é o núcleo do cálculo, geralmente é o oxalato de cálcio. Então, eles se agrupam, se não houver uma lavagem mecânica. A Não água... tomar, não forma urina, esses cristais se consolidam, se agrupam e formam o cálculo renal. Existem cálculos de ácido úrico, existem outros tipos de cálculo renal, mas o principal deles é o oxalato de cálcio. Agora, tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu não tomo muita água, eu tomo mais suco, tomo refrigerante. Assim, quando se fala em líquido, a gente fala de líquido em geral. Em geral, E tem a água. sim, Entre água e líquido em geral, qual é o melhor? o melhor é a água. A água é mesmo, Ercílio? A água é o líquido perfeito, né? Sério? É o líquido perfeito. Ela ajuda o corpo em muito. Em todos os órgãos precisam de água, né? Ah, Para circular, o vaso precisa, o rim precisa, o coração precisa. A gente não pode deixar o coração muito com sangue, por exemplo, muito espesso, certo. né? Então tem que ser diluído, tem que E essa água que você ingere... uma medida certa, né? Agora, refrigerante, por exemplo, quem tem doença renal, o refrigerante não é aconselhável. Não, a gente não aconselha isso. Apesar de eu sou um dos que não posso falar muito, Sim. sou viciado em Coca-Cola, Aham. mas eu tomo meu suquinho de manhã, tomo minha água à tarde, Uhum. eu só tomo remédio. Mas tu não faz hemodiálise. Não dá, né? Mas quem faz hemodiálise, o refrigerante não é legal. Não, o melhor é a água mesmo, chupar gelo Chupou gelinho também é bom? é bom, Água porque gelada. daí é uma água concentrada e o doente não toma tanto líquido.
Então a gente aconselha muito agora no verão, que está muito quente e tal, ele chupar uma barrinha de gelo. de gelo, né? Um cubinho de gelo para matar a sede. Interessante. Pra matar a sede. Mas a ingesta de água é fundamental para que o rim esteja sempre Sim, sempre fabricando urina, fabricando urina. sempre fabricando urina. A urina não é só os cristais que eu falei. Certo. Ela elimina a ureia, a creatinina, que são substâncias tóxicas, o potássio, que é um íon, quando está muito alto, elimina o cálcio, Uhum. o fósforo. Então, ela tem uma função hormonal também, sabe? De fabricar uma substância chamada eritropoetina, que é uma substância que ajuda na formação do sangue. Ela é a matéria básica da eritropoetina, tanto que os doentes que fazem diálise, eles tomam ingestão de eritropoetina, Para repor. que é um pró-sangue, o elemento essencial para fabricar sangue. A eritropoetina, o ferro, são elementos que são mais necessários para a produção de sangue. Isso, graças a Deus, hoje, no tempo que eu comecei a fazer diálise, a gente não tinha Esse medicamento. esses arsenais de medicamentos. Hoje, Nós temos uma facilidade também fornecida pelo Sistema Único de Saúde, uma facilidade muito grande. Às vezes falta, às vezes demora para vir, às vezes... mas tem. Quase sempre tem. Mas o importante é não precisar chegar a ponto de tomar esse medicamento. Ah, sim. Isso é fundamental, né, doutor? Muitos dos pacientes, hoje também, a gente consegue estabilizar eles, a gente usa eritropoetina e ferro, e a gente consegue estabilizar eles num ponto que o hematócrito dele não precisa ser 45, não é 43, como é de uma pessoa normal. Ele vive muito bem com 35, com 33, ele não tem o sintoma de cansaço, ele é muito mais tolerante à anemia. Então, a gente não tem essa necessidade de dar tanto remédio. Mas é uma medicação excelente. Ele demora até um mês para fazer efeito, para normalizar o hematócrito nesses níveis. Mas é um remédio excelente. Faz a diferença. É um hormônio. A pessoa tomou bastante água, aí ele sente vontade de fazer xixi. É uma coisa natural, né? E Principalmente a mulher. E a mulher... Tem mulher que não gosta de ir no banheiro, tem presa, porque acha que... né? E aí tranca, demora muito tempo com aquela urina presa na bexiga. Verdade. Urina concentrada na bexiga afeta o rim também, doutor? É porque a urina daí fica muito concentrada, né? Daí ela começa a dar os problemas de acúmulo de cálcio, de fósforo, de ureia, creatinina. Pode ocasionar um cálculo renal? Pode ocasionar um cálculo renal. E pode o mais frequente é a infecção urinária. Na mulher. A mulher tem muita infecção urinária porque ela tranca muito a urina. Ela demora muito tempo para ir no banheiro. Isso é um grave defeito. A pessoa, quando sente vontade de urinar, ela tem que largar o que ela está fazendo, ir no banheiro E fazer xixi. É importante isso. É importante porque daí esvazia a bexiga, fica mais fácil, não existe uma pressão em cima do rim, pressão retrógrada para ele deixar de fabricar urina. Então é muito importante. Uma infecção urinária pode matar uma mulher? Existem dois tipos de infecção urinária. A mulher tem a tal da cistite, que é a infecção benigna, Certo. entre aspas, que é a infecção que dá na bexiga. Certo. Agora, quando essa infecção ascende ao rim, e essa é uma infecção, a cistite pode virar uma pielonefrite, sabe? Essa é uma situação grave, uma pielonefrite aguda, é uma infecção grave que precisa ser tratada com urgência. Ela pode matar sim, não é uma causa importante de morte. Sim. Porque a pessoa não aguenta daí de dor, começa a ter febre, começa a ter infecção, então vai procurar o tratamento. Certo. Mas ela pode matar sim. A pielonefrite é aguda. A pielonefrite crônica, ela pode levar a diálise. A insuficiência renal.
pode levar à insuficiência renal. E aí, automaticamente, a paciente vai fazer... Por exemplo, as pessoas que têm muito cálculo renal e que esses cálculos renais se acumulam no rim, né? Existe uma doença, por exemplo, chamada cálculo coraliforme, porque ele preenche todo o aspecto, a pelve do rim, e dificulta muito a filtração do rim. Isso pode levar a uma insuficiência renal crônica. E pode... É raro, mas acontece. Não é tão... É até em torno de 3% mais ou menos dos casos. Então, a mulher, a consciência... A mulher tem Se eu consciência. gostar de fazer xixi, Exatamente. não espere. E tem pessoas que, por exemplo, essa doença, esse cálculo coraliforme, ele às vezes ele tem que ser operado. Tem que abrir o rim ao meio, tem que, ou às vezes tirar o rim, congelar ele, e lá limpar tirar todo esse cálculo coraliforme, depois fechar o rim e implantar ele de novo. Ou às vezes dá para fazer sem retirada do rim. Mas quando é muito importante, quando tem muito cálculo, o cálculo coraliforme é muito grande, a gente tem que fazer essa cirurgia. É importante ter essa consciência, né? Deu vontade de fazer xixi, vai fazer xixi. Vai fazer. Não, a não ser em casos, né? Mesmo assim, a pessoa tem que dar um jeitinho, né? Porque faz uma vez, faz duas vezes, o rim vai sofrendo. Ele sofre calado, ele chega uma hora que ele vai berrar. Sim. E o berro é a dor. A dor. E aí a consequência, muitas vezes, pode Isso é um problema do diabetes. ser diabetes. O diabetes, por exemplo, ele tem a tendência de não ter vontade de fazer xixi, e a bexiga fica muito grande, Fica inchada, né? fica inchada, sabe? E às vezes a pessoa tem que até sondar para tirar a urina e tal. Bárbaro. Então ela fica meio que ela não tem mais os movimentos de contração. De contração. Diminui. É como se fosse um fole, né? Isso. E a gente palpa, às vezes, a barriga do paciente. Dura. Está lá, que a gente chama de bexigoma. Bexigoma. Bexigoma, que é Somente o diabético. principalmente o diabetes. Deu vontade de fazer xixi? Vá fazer xixi. Não tenha vergonha. Muito bem, nós temos intervalo comercial. O papo voa, né? A conversa é boa, o tempo passa rápido. Nós estamos conversando hoje com o médico nefrologista, Dr. Hercílio Alexandre da Luz, presente aqui no estúdio da TV da Cidade, no programa Saúde e Companhia. Em nome do Clube Social Saúde, quando nós falamos em saúde, se você quer uma assistência, você e a sua família, você que tem uma pequena empresa, uma média empresa, quer dar uma assistência digna de saúde ao seu funcionário, Clube Social Saúde. Ligue e se informe das vantagens que você, contratante, vai ter de ser sócio do Clube Social Saúde. Ligue 3028-2339. Eu recomendo. Se você sofre com ronco e apneia, livre-se desse mal. Dormir bem é sinônimo de qualidade de vida. O ronco e a apneia são dois problemas que tiram o sono da pessoa do sério. A pessoa não dorme bem, acorda de mau humor, trabalha mal, é um mal-humorado e por aí vai. Dormir bem é fundamental. Aliás, o apneico, quando tem apneia, ele tem uma chance muito grande de ter um AVC durante o sono. Acredite. São Marcos Medicina do Sono. Marque uma consulta, vá se orientar e tenha uma melhor qualidade de vida. 3422-2045. E também em nome da Oceano. Quando você for às praias, jogue o lixo que você produzir no lixo. Lugar de lixo não é no meio ambiente. Uma dica da Oceano 100% Surf. Intervalinho comercial rápido, o programa Saúde e Companhia já volta. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos, Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro.
Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, último bloco. Doutor Ercílio, 2025, Fundação ProRim abriu mais uma unidade fora de Joinville, Em Palhoça. Palhoça, Santa Essa- Catarina. Cidade grande, né? 11ª unidade. 11ª já? 11ª unidade. Uma unidade ficou muito bonita. Fica junto ao Hospital dos Olhos, em Palhoça. Famoso. E que nós temos uma quantidade de atendimento previsível de 240 pacientes. 240. Vamos começar devagar, a previsão inicial é ter 100 pacientes, mas vamos começar devagarzinho, com uma unidade muito bonita, muito moderna. A gente fala muito em ProRim, né, mas esquece muito do Centro de Tratamento de Doenças Renais, que é o precursor de tudo isso. De todo esse processo. Inclusive, fundador da ProRim. Começamos com 2 folhinhas de papel. Foi uma luta raspadinha, acompanhou muito a Ivaís. Lembro disso. E fomos crescendo aos poucos, né? Fomos crescendo conscientemente. Nós temos tivemos um convite, e eu fui agora a Palmas, na festa de enterramento de final de ano lá em Tocantins, porque a unidade já fez 20 anos lá. A primeira interestadual, né? Primeira interestadual. Hoje temos 3 unidades lá, uma no sul de Tocantins, uma no norte, inauguramos uma nova unidade, posso dizer, já existe também há 30 anos, mas foi uma unidade totalmente reformada, que foi a unidade de Mafra. Mafra também. Mafra, hoje nós temos capacidade para ter em torno de 200 pacientes, nós temos em torno de 150, ainda tem espaço para mais 50 pacientes. Em Joinville, hoje a ProRim atende quantos pacientes, doutor Ercílio? Para vendo a hemodiálise diariamente. Eu estava fazendo essa conta ontem, Adivan, deu em torno de 850 pacientes, mais 150 pacientes em CPD. São 1.000 pacientes. 1.000 pacientes aqui. Aqui só em Joinville. Só em Joinville. Não, no estado. No estado. Camboriú hoje é a maior unidade que nós temos. Camboriú. Também foi feita uma unidade nova. Essa foi trocada, inclusive, de prédio. Tivemos que fazer tudo. Ampliação. Também ficou uma unidade muito bonita. Que o paciente que vai passar o descanso, o verão, aí faz hemodiálise em Camboriú. Hemodiálise lá. Inclusive, tem doentes de Florianópolis que vêm a Camboriú para fazer diálise. Nossa. Porque Florianópolis não tinha mais vaga. Então, a razão de criar essa unidade em Palhoça foi levar esses doentes de volta, porque inclusive é vantagem para a secretaria de não ter que levar os pacientes e não ter que fazer transporte, o perigo dessa BR, o que não anda. Ontem eu fui a Florianópolis, demorei 4 horas, saí 6h30 da manhã. É um negócio assim impressionante. Então, a ProRim realmente ela está crescendo muito. Ela está crescendo em número de pessoas, em número de funcionários. Para tu ter uma ideia, nós temos 800 funcionários. Nossa, 800 funcionários. Temos médicos novos, médicos especialistas, médicos bem formados, médico com aquilo que a gente tenta transmitir para eles, que é o atendimento humanizado, que é fundamental. Que é examinar o paciente, é botar o estetoscópio. Isso a gente ensina todo dia, a ele palpar a barriga. Às vezes, palpando só a barriga, a gente já faz um diagnóstico, não precisa de exames de imagem, tomografia, de não sei o quê. Então, é uma cultura que a gente carrega lá dentro. Isso a gente passa. Temos a residência médica, né, que cada vez tem mais procura.
Esse ano nós já temos mais candidatos do que vaga, por exemplo. E são pessoas que vêm das várias regiões do Brasil, né? Alguns ficam aqui, outros voltam para sua cidade, outros vão para outra cidade, Levando o aprendizado que aqui conquistaram. que aqui conquistaram e aqui aprenderam. Isso é muito bom, né, doutor Ercílio? A Fundação ProRim é uma referência nacional hoje em termos de tratamento, de prevenção até, e de tratamento de doenças já concretizadas, pode dizer assim. Ontem eu não conhecia a terceira médica, são 3 médicos que vão ter lá em Palhoça, uma delas é de Roraima. Roraima. Ela está em Florianópolis, porque o marido dela é cirurgião vascular e está fazendo especialização também. Quer dizer, ela vai trabalhar algum tempo conosco, mas vai querer voltar para a cidade dela. Mas sempre tem as pessoas os médicos e tal. Nós hoje, graças a Deus, nós temos a nossa equipe médica completa, né? Nós somos só aqui em Joinville mais de 15 médicos. 15 profissionais. Nefrologistas. Formados. E cada unidade das 11 tem 2 nefrologistas no mínimo. Doutor Ercílio, nós estamos a 2 minutos do final do programa. A prevenção ainda é o melhor caminho para se evitar uma máquina de hemodiálise? Sem dúvida. Por causa disso é que eu te falei que esse programa criado pelo SUS de classificação, de atender doentes da fase 1, 2, 3, 4 e 5, vai pelo menos postergar a entrada dos pacientes em diálise. Porque cada dia de van é maior. Nós temos aquele programa de diálise na barriga, Isso. nós temos 150 pacientes, nós tínhamos 30, 40, Já está em 150. já está em 150 aqui em Joinville, nós temos mais de 50 em Camboriú, temos em São Bento do Sul, porque a gente também não consegue acompanhar a quantidade de máquinas que precisa, o local. Então, e esse é um tipo de tratamento muito bom também, a CPD, que é a diálise peritoneal ambulatorial, contínua, né? O doente implanta o catéter e faz a diálise em casa. Mas o importante é evitar chegar à hemodiálise. Exatamente. Esse é o recado mais importante que tem. Controlar sempre o diabetes, tivendo um nível desejado. Tomar um remedinho. Exatamente. Faz a diferença, doutor Ercílio? Faz muito. Hipertensão, o remedinho que o médico receitou, horário, chegar Horário certo. Isso faz a diferença? Faz também? diferença. Faz diferença. Tomar 3 horas a mais ou 3 horas a menos? Faz diferença. O remédio tem que tomar no horário certo. Ele tem intervalo de ação. Ele tem período de ação. Tem remédio que funciona 6 horas, tem remédio de 8 e de 12 em 12, às vezes uma vez por dia. Mas é pelo fabricante determinado assim. Né? Então, se o fabricante determinou aquilo, tem que ser aquilo. Tem A que ser, pesquisa foi feita em cima daquilo. tem que ser tomado nessa dosagem e no tempo que é prescrito. A Fundação ProRim preza muito, não só pelo tratamento, mas pela vida das pessoas, né, doutor Ercílio? Esse trabalho é um trabalho mais bonito que a gente tem lá. Porque o doente, geralmente, infelizmente, são doentes de baixa renda. De baixa renda. Então, a gente conseguiu, por exemplo, agora no Natal, 1.600 panetones doados para a gente distribuir para os pacientes. Os pacientes renais. Cesta básica, a gente distribui 150 cestas básicas aqui em Joinville. Então, o doente precisa comer, se alimentar, para ficar forte e para poder suportar uma dieta. Doutor Ercílio Alexandre da Luz, uma alegria recebê-lo no programa mais uma vez. Sucesso à equipe, sucesso a você e saúde, que é o que interessa. O resto não tem pressa, como diria aquele comediante, a gente corre atrás. Isso. Obrigado, doutor Ercílio. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal aos teus amigos, telespectadores, desejar um Feliz Natal para a tua família, para ti. E eu estou sempre à disposição, Arivan. Estou sempre à disposição para a gente prevenir essa doença, que é uma doença silenciosa, eu não falei isso, mas ela é silenciosa e a gente descobre quando faz o exame de creatinina, por exemplo. A gente descobre que o doente tem fumo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter estado aqui, de ter conversado contigo. Um grande abraço para o amigo. Um Natal abençoado para a família, para todos que aqueles lhe acompanham no dia a dia na Fundação ProRim. Ficamos por aqui, desejando a todos uma ótima semana, um grande abraço e não esqueça, se você é hipertenso e diabético, siga corretamente a orientação do seu médico. A decisão é sua, a vida é sua. Só você pode fazer a diferença. Um abraço, uma boa noite, até a semana que vem. Tchau.
Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.